Oh, glórias! Aleluias! Louvado, glorificado, exaltado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho por meio desse vídeo vos trazer uma palavra do alto dos céus para os nossos corações. Porque somente Jesus tem a palavra de libertação para nossas vidas. E se você quer ver o milagre de Deus acontecer na sua vida, você precisa crer que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você também precisa crer que Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, habitou no meio de nós em forma de homem, foi rejeitado, perseguido, humilhado, crucificado e morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E você também precisa viver nesta terra, na direção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo a vontade da Trindade Santa, para que você possa viver o sobrenatural de Deus aqui nessa terra. Eu te convido a ler comigo o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 24 ao 31, que diz assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, parou para ir ter com Jesus. Mas sentando o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto que eu li aqui para nossas vidas, é que a nossa fé tem que ser uma fé genuína, uma fé somente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Porque se eu vivo na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se eu firmo a minha casa na palavra de Deus, que é saúde e vida para quem a recebe, pode vir os ventos que for, bater contra a minha casa, que ela não vai ser atingida, ela não vai a cair, porque ela está fundada na rocha, e essa rocha é Jesus Cristo, que é a tua palavra. Então Jesus veio andando sobre as águas, e os seus discípulos tiveram medo, acharam que era um fantasma. Então Jesus falou: tenha bom ânimo, que sou eu. E Pedro falou: se és tu, mestre, manda-me ir. E Jesus autorizou: vem. E logo Pedro, quando estava com os olhos no Salvador, que é Jesus Cristo, ele surfou, ele andou sobre as águas. Eu quero chamar a atenção para você nessa situação. Quando nós colocamos os olhos em Jesus, nós vencemos os nossos problemas, nós vencemos os levantes do inimigo contra nossas vidas, nós vencemos as batalhas espirituais, porque Jesus está em nossas vidas por meio do teu Santo Espírito e através da tua palavra. Mas quando nós tiramos os olhos de Jesus, foi o que aconteceu com Pedro. Ele afundou, porque ele olhou para as circunstâncias. A nossa vida aqui na terra tem que ser até o último dia, crendo e vivendo a palavra de Deus em total, completa obediência. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Jesus tinha acabado de alimentar 5.000 pessoas e andado sobre o mar durante uma tempestade. Os discípulos estavam apavorados. Pedro, impossível, decide testar a autoridade de Jesus, demonstrando fé, ousadia, mas também fragilidade. Muitas das vezes, nós estamos com a fé lá em cima. E muitas das vezes, estamos com a fé aqui embaixo. Nós, como cristãos, não podemos ter uma fé oscilante. Nós temos que ter uma fé fundamentada na palavra de Deus. Por isso que a importância de nós ter sede e fome da palavra de Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa gostar de ler e viver e praticar a palavra de Deus. Você precisa se relacionar com Deus por meio da palavra dele. Porque você só vai encontrar Jesus na palavra pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa ter o desejo de se relacionar com o nosso Criador. Nós precisamos entender que
que Jesus, ele fez no passado, ele faz no presente e fará no futuro. Eu quero ler contigo também o que está escrito no livro de João, capítulo 3:16, que diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, ou seja, passado, fez, para que todo o que nele crer não pereça, presente faz, mas tenha vida eterna, futuro fará. Então nós temos que ter um coração grato, e a minha fé tem que estar alicerçada no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Pedro, ele andou sobre as águas porque ele estava com uma fé ousada, mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Assim é com a nossa vida. Se nós não firmarmos a nossa vida na rocha, que é a palavra de Deus, o problema que vier, nós vamos afundar. Nós vamos submergir, o nosso barco vai cair, vai afundar. Por causa de quê? Porque a nossa fé não está no general de guerra. Quem guerreia a nossa guerra e quem peleja a nossa peleja é Jesus Cristo. O passo da ousadia, que está no versículo 28 e 29, que diz assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ou seja, foi o próprio Pedro que teve essa fé, ousadia. Falou para o mestre: se és tu, manda que eu vá, que eu ande sobre as águas. E Jesus simplesmente autorizou: vem. E ele foi. Ele andou sobre as águas. Meus irmãos, nós precisamos crer. Se Jesus falou, está falado. Se Jesus autorizou, está autorizado. Ninguém tem poder para impedir o agir de Deus na nossa vida. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, meu irmão. Por isso nós precisamos ter um relacionamento fiel a esse Deus Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, e é o autor e consumador da nossa fé. A fé exige ação. Pedro pediu para ir até onde Jesus estava, ou seja, oração. Não adianta a gente orar e não entrar em ação. Se eu oro, eu preciso estar esperando com paciência no Senhor, ou seja, eu tenho que estar em ação. Então a minha fé tem que ser uma fé que ela anda, que ela crê, que ela acredita em quem pediu. Por isso que o diabo, o pai da mentira, ele vem para roubar, matar e destruir. Porque se ele roubar a minha fé e matar a minha adoração, eu jamais vou conseguir adorar a Deus. Porque para mim adorar alguém, eu preciso ter fé. E a minha fé tem que estar em Jesus Cristo, firmada na rocha inabalável, uma rocha indestrutível. E essa fé Pedro teve, tanto é que ele andou sobre as águas. O foco do problema, no versículo 30, quando Pedro olhou para o vento, circunstância, ele afundou. O medo paralisa a fé. Meu irmão, por isso que o diabo, ele anda ao redor bramando como se fosse um leão, para nos colocar medo. Porque se nós dar lugar ao medo, a nossa fé cai, a nossa fé enfraquece. E quando a nossa fé enfraquece, nós ficamos vulneráveis aos ataques de Satanás. Ele não é leão. O leão da tribo de Judá é Jesus. Tanto é que a Bíblia fala que ele tenta imitar a voz de um leão. Então você precisa receber Jesus em teu coração como seu Senhor e como seu Salvador. A mão do Salvador, que está no versículo 31. Jesus não deixa o crente sincero perecer. A fé pode ser pequena, mas está focada no Deus grande. Meu irmão, a nossa fé, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas ela, quando entra em ação, ela opera. Deus opera. O Pedro teve até uma fé pequena, mas a fé dele estava num grande Deus. E Deus é o Criador do universo. Ele é o juiz do universo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que enviou o teu Filho para morrer na cruz para nos salvar. E nós precisamos crer e receber essa palavra em nosso coração para que nós possamos estar firme e inabalável na rocha. Eu vou ler alguns textos de exemplo aqui para fortalecer mais e mais a nossa fé. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. Ou seja, a fé é coisas que eu não vejo, é coisas que eu não apalpo, que eu não toco. Eu preciso ver, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos buscar esse Deus pela fé.
E pela fé, o milagre vai acontecer. Você precisa ter uma fé definida. E a fé definida que eu falo que você tem que ter é crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Marcos 11, 22 e 24 diz: E Jesus respondendo-lhe disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te do mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as pessoas que pedirdes, orando, crendo, receber e terás como fé no seu coração. E para encerrar, eu encerro essa mensagem em Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, você precisa dar crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela cura, ela transforma o caráter da pessoa, ela liberta a pessoa do cativeiro de Satanás, ela transporta a pessoa do reino das trevas para a santa e gloriosa luz de Jesus Cristo. E Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos dar vida eterna. Mas para que nós possamos ter essa vida eterna, eu preciso aceitar Jesus como meu Senhor. E aí? Você que está decidido, você gostaria de aceitar Jesus através desse vídeo em teu coração? Se você aceita Jesus através dessa mensagem, com certeza você será salvo e você vai ter uma vida, o caráter transformado, e você vai se arrepender de não aceitar esse Jesus muito antes lá atrás, porque vale a pena andar com Jesus. Que Deus possa te abençoar, fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.